Ninguém veio no mundo só pra gozar, veio pra sofrer também. Se quer ver, a única coisa que me deixa triste mesmo, de verdade, é ver nosso filho numa cadeira de rodas sem poder andar. O doutor disse que a operação é cara, mas garantiu que ele vai andar de novo e vai ficar bom. Ele garantiu, mas o diabo é que o dinheiro tá difícil pra juntar. Eu tenho economizado o mais que posso, mas se Deus quiser, ele vai se operar logo. Nós podíamos ter juntado muito mais. Mas você sabe, eu tenho um apetite desgraçado. E eu dificulto pra você guardar. Porque se você guarda, eu não como. E se eu comer, você não guarda. Ah, sei lá, seja o que Deus quiser, né? Vamos esperar. Por que vocês, em vez de estar enchendo o caco de pinga e torrando a paciência dos outros, não vão trabalhar? Ah... Trabalhar em quê? Não tem serviço nessa terra? Também você só quer moleza? O que não pega na enxada? Alô? Alô? Olá,